Saudações, irmãos. Vamos para mais um momento da nossa Casa Espírita Fraternidade, onde nos reunimos em nome de Jesus para o nosso trabalho de irradiação. Então, vamos procurar unir os nossos pensamentos, pedindo a Jesus que nos ampare, que nos envolva na sua luz, nos trazendo paz, amor, equilíbrio. Vamos direcionar o nosso pensamento para nossa Mãe Terra, envolvendo-a em luz, pedindo a Jesus que ampare todos os povos, que todas as nações tenham bom discernimento para direcionar a sua caminhada em nome das leis divinas. Que o amor possa tomar conta de todos os corações. O nosso pensamento segue a sua caminhada e pedimos também a este Pai Maior que ampare a todas as nossas crianças que hoje vivem esse momento diferenciado, que possam refletir, imprimir na sua caminhada boas lições, se tornando adultos equilibrados nas suas emoções, com saúde física, para seguirem uma jornada, sendo capazes de construir decisões no caminho do bem e no caminho do amor. Pedimos também por todos os nossos irmãos que estão apavorados, que possam confiar neste Pai Maior, nas suas leis, confiar nos ensinamentos de Jesus, apaziguar os seus corações e seguir firme nesta jornada. Que os amigos espirituais possam chegar até os nossos lares, higienizar os nossos ambientes, levando energias salutares, para que todos que lá convivem conosco possam manter o equilíbrio, se fortalecer. Que Jesus nos ampare, para que possamos estender mãos amigas a todos aqueles que cruzarem o nosso caminho, precisando de uma palavra e de um amparo. Pedimos pelos nossos irmãos que se encontram nas ruas, sem um lar, que todos possam ser assistidos, possam compreender e, no momento que estejam amadurecidos, encontrar mãos amigas que os conduzam até uma nova caminhada. Assim também, Senhor, te pedimos pelos irmãos que se encontram adoentados, os que estão nos hospitais, os que estão nos nossos lares. Que a luz divina se derrame sobre todos eles, que estes momentos sirvam para refletir, que tenham resignação, que aquilo que possa ser restabelecido, assim ocorra dentro da necessidade de cada um, e os que necessitam partir, compreendam que nascemos, morremos e que somos espíritos eternos. Senhor, ampara, Senhor, aqueles irmãos perdidos nos presídios, que ainda não encontraram o caminho do amor, que possamos não julgá-los e o nosso pensamento chegue até eles em forma de perdão, de carinho e de desejo, que possam se restabelecer, amenizar as suas dores que lhes levaram até a situação em que se encontram. Que novos elementos sejam colocados para que eles venham a refletir nesta importante oportunidade que é a vida. Te pedimos, Senhor, pelos nossos governantes, que todos possam direcionar as suas decisões
pelo bem maior, pelo bem de todos, superando as suas más tendências, conscientes das responsabilidades que agora carregam em suas mãos. Te pedimos por todos, Senhor, presidente, governadores, prefeitos, que todos eles tenham consciência do momento que estamos vivendo e da necessidade de expandir o amor, o bem, as boas decisões em favor de todos. Assim seguimos com o nosso pensamento, pedindo a Jesus que envie os seus trabalhadores para receber os nossos irmãos que estão em processo de desencarne, que aqueles que estão partindo possam ser bem recebidos e bem conduzidos, que recebam esclarecimentos a respeito das suas situações, possam ser muito amados e assim se restabelecer para seguir a sua jornada de espíritos eternos que somos todos. Também pedimos pelos nossos idosos que se encontram nos abrigos, que se encontram nos lares, que todos possam ser assistidos, que a luz divina envolva a todos, que nossas águas possam ser magnetizadas para oferecer os elementos necessários ao nosso equilíbrio físico e emocional. Agradecemos aos espíritos amigos que nos acompanham nestes momentos. Que assim seja. Saudações, queridos irmãos. Mais uma vez estamos aqui com a exposição da doutrina da Casa Espírita Fraternidade. E hoje o nosso tema é a obsessão sutil coletiva. E precisamos fazer grandes reflexões sobre esse tema, dessas obsessões sutis e também coletivas. Nos baseando nas obras O Livro dos Espíritos, a Gênese e principalmente o livro Obsessão Silenciosa do Alheiro de Cerqueira. E já para as nossas reflexões, nós temos na questão 459 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta se os espíritos influenciam em nossas vidas. Eles respondem: em nossas vidas, em nossos pensamentos, em nossos atos, muito mais do que imaginamos. De ordinário, são eles que vos dirigem. E aqui já nos cabe uma reflexão sobre essa questão, quando eles afirmam que os espíritos nos influenciam. Nós não podemos estudar de uma forma superficial, como se nós fôssemos uma máquina, que eles têm o controle de dizer, de nos influenciar, sem que nós tomamos partido disso. Se refere de nós dar ou não ouvidos a essas influências. Isso faz a grande diferença, porque influências existem quando se coloca que é de ordinário, comum, é porque a maior parte da humanidade, se deixa influenciar e ser dirigido por essas influências espirituais. A primeira questão alerta sobre essa influência dos espíritos em nossas vidas, que pode ser boas ou más. Então a primeira alerta é essa: essas influências podem ser boas ou más. Quem vai fazer essa conexão é exatamente o tipo de pensamentos que nós temos, a nossa vida, nosso dia a dia. Isso é que vai fazer a diferença. Se nós queremos estar em boas companhias ou não. Então, se nós estudamos a resposta de maneira superficial, pode-se entender que somos como máquina, dirigido pelos espíritos desencarnados, o que não é uma verdade. Nós é que temos todo o controle, apenas
como falamos, na maioria dos casos se deixam envolver maior parte da população por influências espirituais não boas. Mas temos também as influências boas de acordo com a nossa caminhada, nossas atitudes, pensamentos, sentimentos, que fazemos essas afinidades, essas aproximações. Na questão 464 do Livro dos Espíritos, pergunta lá: como distinguirmos se um pensamento sugerido procede de um bom espírito ou de um espírito mau? Como é que nós podemos distinguir isto? Estudai o caso. Os bons espíritos só para o bem aconselho. Cabe a vós discernir, Aqui já precisamos, às vezes, de estudos, de conhecimentos, de saber o que é bom, o que é mal, então, para que nós possamos discernir. Entra aqui o nosso livre-arbítrio, nossas livres escolhas, para discernir tudo isso. No Evangelho, capítulo 28, vai nos falar sobre a obsessão, que é uma ação continuada, persistente, de um espírito mau ou ignorante que exerce sobre o indivíduo. Então, uma ação persistente que exerce sobre o indivíduo. Nós vamos ver também na questão coletiva. Continuando, apresenta características muito diversas, desde a simples influência moral, sem sinais exteriores, até a completa perturbação da organização do organismo e das faculdades mentais da vítima. Então, inicia-se muitas vezes sob uma obsessão sutil, simples, e pode se agravar para fascinação, para subjugação. Já são estágios bem mais avançados desse processo, que não é o nosso foco de hoje sobre esse processo, e sim sobre a sutil coletiva. Aí nós vamos lá na Gênesis, capítulo 14, item 45. E lá coloca bem assim: polua em torno da terra os maus espíritos, em consequência da inferioridade moral de seus habitantes. Ou seja, se existe essas influências nocivas, é devido à nossa imperfeição, às nossas tendências, que faz com que essa nuvem esteja ao nosso redor. A ação malfazeja desses espíritos é parte integrante dos flagelos a que a humanidade se vê a braço neste mundo. Vivemos em um planeta de provas e expiações, e as obsessões, elas são tanto provas como expiações. Dependendo do grau que ela se apresenta, ela pode ser como prova, provar se nós estamos andando no caminho do bem ou não, e como expiações também, devidos a débitos do passado. Vivemos em um planeta de prova e expiação, no qual a população de encarnados e desencarnados ainda se vê envolvidos pelo mal. Quando se diz ainda se vê, isso quer dizer que vai se transformar, que vai se mudar. Se vê envolvido pelo mal, devido a isso, ao processo obsessivo. Devido a todo o mal que existe o processo obsessivo. Portanto, em qualquer lugar que estivermos, não estaremos isolados do contato com uma multidão de espíritos, cada qual com seu interesse, cada qual com seus interesses. Então, as afinidades, a aproximação, a obsessão, está relacionada aos interesses de cada um. Se eu sou propenso aos vícios, eu vou ter aqueles que também são interessados nesse processo.
Se é a maledicência, vão ter aqueles também que gostam da maledicência. Se é o mal, e assim por diante. E assim por diante. Quanto mais afastado de Deus, principalmente desse conhecimento que a doutrina nos traz das leis de Deus, nos esclarece, nos abre os horizontes para o entendimento, mais daremos vazão às nossas tendências inferiores. Ou seja, quanto mais distante nós estamos dessa busca, mais daremos vazão a essas influências. Em decorrência, abrimos a ampliação dessas influências espirituais nocivas. Muitas vezes, por falta desse conhecimento da vigilância, nós abrimos esse campo. A gente não pode esquecer que nós não temos como botar a responsabilidade para os espíritos desencarnados. Não, a responsabilidade aqui é nossa. Nós é que fizemos as companhias, escolhemos as companhias que queremos. O movimento obsessivo é bilateral e começa em nós, porque é a partir dos nossos pensamentos, sentimentos, desejos relacionados ao mal que recebemos as influências. Então são esses processos, inclusive a nossa própria ignorância desses conhecimentos, favorece a esse movimento obsessivo. Esses espíritos malévolos criam muitas vezes armadilhas muito bem urdidas, verdadeiras ciladas, com base em nossas tendências. Eles não colocam nada que nós não temos, só se utilizam daquilo que nós temos, as nossas tendências. Ciladas. Atiram pessoas irresponsáveis e igualmente ignorantes contra quem se esforça por superar as inclinações inferiores. Então aqui nos cabe uma reflexão. Quando nós estamos na busca do nosso aperfeiçoamento, com os nossos esforços, que eles não conseguem nos atingir diretamente, não querem ver o nosso progresso, muitas vezes aos nossos redores se utilizam das pessoas mais fragilizadas para tentar nos desequilibrar. E no desequilibrando, muitas vezes consegue exercer a influência diretamente em nós. Então são momentos às vezes de observações, saber lidar com essas questões de maneira tranquila. Acompanham aqueles que estão sob a sua alça de mira, na condição de vigias impiedosos. Ficam ali esperando qualquer brecha moral para poderem instalar esse processo, essa aproximação. Sempre aguardando qualquer brecha moral, emocional, a fim de iniciarem a vinculação obsessiva mediante aquelas as quais pensam em destruí-los, mediante a qual pensam em destruí-los, nos paralisar no nosso processo evolutivo, na nossa caminhada. Isso tudo às vezes é muito sutil, quase imperceptível. Por isso, a busca do conhecimento e da vigilância da oração são fundamentais na nossa caminhada, principalmente nesse momento de transição planetária, onde há um grande movimento da espiritualidade inferior tentando bloquear esse avanço. Mas sabemos, todos nós, que isso vai passar. No que diz respeito aos trabalhadores do Evangelho de Jesus, através da revelação espírita, irados, violentos, tudo investem na sua senha, alucinada,
para impedir-lhes o cumprimento dos nobres deveres abraçados. Que é essa mudança que todos nós estamos trabalhando e pela qual vai haver essas investidas. Como prova, para despertar se nós estamos no caminho do bem. Serve como provas. Os espíritos obsessores tramam as obsessões coletivas por meio de hipnose muito bem urdidas e efetuadas de forma sutil e imperceptível dos corações, da maioria dos corações. Então, existe esse processo de uma forma coletiva, como se fosse uma hipnose, né, que envolve toda a humanidade, para aqueles que estão na sintonia desse processo. E aí nós vamos começar agora a procurar saber como isso vai acontecendo, como podemos entender essa obsessão coletiva. Aproveitam-se das fraquezas e das escolhas equivocadas dos irmãos encarnados, lançando em sistema coletivo. Se aproveitam daquilo que nós temos, né, lançando de uma forma coletiva as impressões de desânimo, de desistência, de animosidade e de competitividade e tantas outras coisas. Essas impressões coletivamente. E nós vemos pessoas desanimando, a competitividade. Paulatinamente organizam episódios e conteúdos que vão fomentando no imaginário coletivo a derrocada moral, a agressividade, a perversidade, os vícios, a corrupção e tudo mais. Então, vão organizando esses conteúdos, muitas vezes todo esse noticiário desagradável que nós assistimos, acreditando que não vai ter mais solução, a derrocada moral. E quando nós estamos nessa sintonia, nessas vibrações, dando importância a isso, nós não estamos evoluindo. E esse é o processo da obsessão sutil coletiva. É fazer com que o ser humano permaneça nessa faixa vibratória de baixa, né? E não sai, não avança. Então são essas armadilhas, essas ciladas sutis que o ser humano tem que despertar. Sutilmente, através de episódios e notícias, estrutura informações que levam, então através desse processo, dessas notícias, todo esse movimento que existe ao nosso redor, né, informações que levam medo, pânico, terror às criaturas sintonizadas. Então temos que aprender a saber olhar essas notícias sem nos contaminar e sermos os diferentes daqui para frente. Não darmos tanta importância àquilo e lançar pensamentos contrários àquilo como focos de luz no meio da escuridão. Esse é o trabalho de todo ser. Começar a perceber essas obsessões sutis que são alimentadas pelas nossas tendências e as nossas escolhas. Nos planos além do corpo, esses espíritos especialistas em comunicações obsessivas também possuem seus aparelhos que transmitem as impressões, levando milhões de pessoas a um estado de desconfiança e de falta de fé para a construção do trabalho operante no bem. São muito bem organizados, tentando impedir o trabalho operante no bem.
o mal ele é transitório. É nisso que nós temos que acreditar. E é nisso que nós precisamos nos renovar, nos fortalecer, para que possa prevalecer o bem maior, e que vai prevalecer. Não podemos ter dúvidas e não podemos alimentar a desesperança. Há ainda muito o que aprender e analisar sobre os planos sombrios, porém, com a arguta ciência, observação consciente e amor, esses planos aparentemente insondáveis, como começam a se desdobrar aos olhos dos espíritos atentos. Então isso aos poucos vai se dissipando essas nuvens dentro daqueles que começam a despertar, né? Estar atentos a essas questões. Então precisamos realmente, né, fazer essas autoavaliações, essas autorreflexões de uma forma tranquila, não nos deixando envolver por essas vibrações que não nos trazem nenhum bem, esse noticiário, saber se utilizar disso de uma forma tranquila. Estejamos certos, a vigilância não é apenas uma atitude de uma hora ou uma circunstância. A vigilância e depois a oração. A oração vai nos fortalecer a nossa vigilância. Trata-se de um estado que deve ser constante, perseverante e ininterrupto no espírito imortal. E dentro desse processo, dessa hipnose, dessas influências, muitas vezes é lançado até mesmo durante o nosso sono, se aproveitando das nossas fraquezas. Quantos se levantam às vezes desanimados, cansados, sem esperanças, muito com ideias suicidas, desgosto da vida, por estar nessa faixa vibratória desconectada com a lei maior, que são as leis de Deus. Consideremos que o ponto crítico do início da obsessão sutil nunca está na ação planejada das sombras. Não é porque eles planejam, né? Mas no descuido sutil dos espíritos frágeis, principalmente no que se refere à obsessão entre desencarnados e encarnados. Então não é pelo planejamento, mas pelo descuido sutil do ser humano que se utilizam desses recursos. Devido ao descuido sutil, a obsessão sutil. E coloca ainda assim, esse descuido não é o equívoco propriamente dito daquele que está buscando se melhorar. Todos nós podemos nos equivocar em determinado momento, mas não é nisso que está se referindo. Mas é o conjunto da ausência da busca do bem na criatura, em nós. Essa ausência da busca do bem em nós. Esse é o descuido. Não é a programação. Então vejam como traz a responsabilidade individual e coletiva para todos nós. Desde a simples observação de leituras edificantes, qual os tipos de leitura o ser humano busca? Qual os tipos de programas edificantes que se busca? Escolhas edificantes na nossa caminhada, no nosso dia a dia. É isso que faz nós estarmos sob o amparo espiritual do bem, ou então daqueles que não querem o bem de nós, da humanidade. Que tipo de escolhas estamos fazendo para o crescimento espiritual? Fica aqui as nossas reflexões. Que tipo de programas? Todos nós somos convidados a desenvolver o nosso plano existencial. Todos nós somos convidados a desenvolver esse plano. Uma vez envolvidos pelo vazio existencial decorrente da não realização do plano existencial,
muitos passam a encarnação inteiras, anulados por essas hipnose sutil e ardilosa, buscando sentido nas coisas do mundo sem jamais encontrá-las. É exatamente aqui um ponto fundamental. Quanto mais nós estamos buscando sentido nas coisas do mundo, única e exclusivamente material, estamos paralisados e distantes. Desperta, ó tu que dormes. Não é o despertar do sono fisiológico. Despertar para o espírito imortal. Para buscar a verdadeira realidade de nós como espíritos imortais. Grande parte da população da Terra vive hoje dessa forma, anulados para as questões profundas e existenciais da vida. A maior parte da humanidade permanece nessa situação. Então aqui temos muito conteúdo para refletir, vai muito além disso, né? Mas dentro do tempo que temos, vamos já nos encaminhando para o encerramento. Uma pergunta do Livro dos Espíritos 909. Pode o homem, mediante seus esforços, vencer suas más inclinações? Sim, com esforços muito insignificantes. O que lhes falta a maior das vezes é a vontade. Quão poucos têm essa vontade? Quão poucos fazem esses esforços? Então nos coloca aqui que os esforços às vezes são insignificantes, poucos esforços. O que nos falta às vezes, ou a maioria das vezes, é a vontade, essa força de vontade, né? Porque a espiritualidade nos vê pelos nossos esforços, porque nós não somos bons ainda. Nós estamos trilhando esse caminho, mas pelos esforços que nós fizemos com sinceridade para vencer as nossas más tendências. E aí eles nos auxiliam. Precisa essas nossas escolhas. O mal é transitório. Esforçamo-nos para realizar o bem nos limites de nossas forças, pois somente assim iremos iluminar qualquer movimento do mal que ainda existe em nós. Vejam só, né? O mal é transitório, esforçamo-nos. Somente assim iremos iluminar qualquer movimento do mal que ainda existe em nós, não é nos espíritos, não é nos outros, é em nós mesmos. Individual e coletivamente se soma. Então, é começar a fazer essas mudanças para as coisas, para a renovação. Ao agir assim, dessa forma, não forneceremos o combustível para que os espíritos sombrios possam utilizar. Ou seja, nós é que alimentamos. Se existe o processo obsessivo, seja em que estágio se encontra, é nós que damos combustível. Eles não criam nada que nós não tenhamos. Muito interessante isso. E assim também estaremos auxiliando com o nosso exemplo. Então, muitas vezes, nessa busca de se melhorar, buscar o bem para si mesmo, e através dos nossos exemplos, nós estaremos contribuindo para o mundo de regeneração e auxiliando esses irmãos de caminhada junto a nós, para que também encontrem essa luz que vai abrindo as nossas mentes, essa luz que vai abrindo nossos corações, para que nós possamos trilhar o nosso caminho com mais paz e com mais harmonia, que possamos buscar essa luz dentro de nós, para que as nossas crianças do futuro sejam os homens de bem, e que quando nós retornarmos à pátria espiritual e depois retornarmos ao nosso planeta novamente, esteja tudo modificado. Trabalhamos hoje para o futuro de amanhã. Muita paz a todos. Que assim seja. Agradecemos a espiritualidade amiga que nos permite estes momentos de reflexão. Pedimos a Jesus que estenda a todos nós a sua luz, para que possamos caminhar na sua
direção, domando as nossas más inclinações, buscando os seus ensinamentos para assim seguirmos a nossa caminhada, nos melhorando como seres eternos que somos. Que assim seja.